Centro de Estudos Brasileiros, TV UFG, hoje conversando com Márcio Júnior, professor Lisandro, companheiro de todas as jornadas. Eu tentei antes memorizar o currículo do Márcio, mas o currículo é tão extenso e tão variado que eu vou ler. Vou ler assim, en passant, e o Márcio vai me ajudando, Márcio. Beleza. Okay? Márcio é engenheiro civil, mestre em comunicação, doutorando, um dos criadores da banda Mechanics, vocalista da banda. Foi professor de cursinho em matemática e física, foi professor universitário na Faculdade Araguaia, um dos criadores do Goiânia Nós, ou o criador, da Monstro Discos, roteirista de quadrinhos, roteirista de cinema, produtor cultural, criador da Mostra Crash e Ex-Trash, da Escola Goiana de Desenho Animado, diretor do filme de animação Ogro, da roteirista, do que depois eu vou mostrar, do HQ, História em Quadrinhos. História em Quadrinhos, Cidade de Sangue, dono é legal, Márcio. Dono é sempre. Dono da editora Marte, com a esposa dele, a Márcia Deretti, e muitas coisas mais que nós vamos ficar sabendo aqui. Pois é, mas a primeira pergunta que não está no currículo dele, que ele é torcedor do Vila Nova. Ah, isso eu não encontrei, Márcio. Não sou não. Não, mas você me falou uma vez, não? Sou não, pô. Me enganei? Se enganou. Eu tinha uma simpatia pelo Goiás. Futebol foi uma das coisas que eu abri mão na minha vida, assim. Vem cá, Márcio, eu abri mão de futebol. Cara. Brasileiro não abre mão de futebol. É, mas é uma paixão latente, senão não dá tempo de fazer essas outras coisas aí, né? Ah, não, então é questão de tempo. É, mais ou menos. E também acho esses caras muito picareta, né, meu? Tipo... Futebol brasileiro... Pô, vergonhoso. Não, esses caras de terno Armani. Eu parei... Cara que usa terno Armani, velho. O do Lisandro é Armani, ô Márcio. Mas o Lisandro não joga bola. Ah, não, e nem faz música sertaneja, então tá liberado. Não, música sertaneja Você vê cara de terno não tá no meu Armani, repertório, mano. nem Então sei. Não dá, nem né, sei. cara? E jogador de futebol, velho. O cara fica pinta cabelo pra cá, faz que porra que Márcio, você falou uma coisa bacana, porque é o seguinte, os jogadores de futebol antigamente, até pouco tempo, eles saíam do hotel, iam pro estádio, no fundo do ônibus batucando, juntos, coletivo. Claro. Hoje eles descem dos ônibus, cada um com fone, individualistas, aqueles cabelos, terno Armani, por exemplo, esse Neymar, chatíssimo. De Deus, você sabe o que ele falou né? esses dias? Ele falou esses dias que ele não gosta de rock. Como é que não pode? Eu falei, não gosta de rock, você é mais Lollapalooza ou Woodstock? Eu sou mais Goiânia Noise Festival. Ah, Goiânia Noise Festival. Eu sou mais Goiânia Noise Festival. Mas o Goiânia Noise é mais Lollapalooza ou mais Woodstock? Olha só, eu acho que o Goiânia Noise, ele é o melhor do Lollapalooza e o melhor do Woodstock. O Woodstock é um festival muito emblemático, assim, né? Sua modéstia é mediana só, né? Não. Modéstia é pra quem precisa, pô. Ô, Marco, como é que começou? De onde é que veio essa coisa? Seus pais eram assim, da área da criação, da música? De forma alguma. Esse é um fenômeno inacreditável, assim. Nem meu pai nem minha mãe têm ensino superior, meu pai já é falecido. Mas sei lá, porque cargas d'água, né? Eles sempre tiveram uma alma muito livre, assim, sabe? Muito espontânea. Então, assim, por exemplo, minha casa sempre foi uma casa cheia de festa, cheia de gente. Há 40 anos atrás, eles já tinham um bando de amigo gay, sabe? Assim, Você não? Eu não. Não, eu tô perguntando eu não coisa. tenho amigo gay, cara. Não, porque hoje tá difícil, a gente não pode falar. Não, olha só, mas assim, mas essa coisa pra mim é muito sintomática, assim, tinha uma coisa da história em quadrinho, assim, que para uma determinada geração, eu ainda pego essa geração, a história em quadrinho era vista como algo, digamos, uma espécie de subliteratura, existia muita campanha contra, e meu pai e minha mãe sempre... Você era fã do Fantasma? Sou até hoje. Sempre me incentivaram. Então tinha uma viagem que era o seguinte, todo dia, criança, olha só, né? Sei lá, de noite, ao invés de jantar em casa, a gente ia para um botequinho da esquina ali, eles tomavam cerveja, comiam um espetinho, pai, na volta, ali no Coimbra, passava em frente a uma banca de vista e todo dia eles me davam um gibi. E eu ainda não era alfabetizado, eu não sabia ler, eu tinha 4 anos, alguma coisa assim, entendeu? E que gibi era, Marcos? Cara, nesse período aí, que era, isso cara? é uma coisa incrível, assim, né? Pra mim, né? Tinha uma hierarquia que eu ia pegando. Assim, primeiro eu gostava de um gibi de super-herói, depois de terror. Quando não tinha mais nada, eu pegava um... Tex, você leu? Você gostava do Tex? Gosto, Tex é do Faroeste, eu leio, conhece cara. esse filme? Claro. Tex é um Ah, clássico, o Tex pô. também, você Tex. gostava do Tex? Leio o Tex até hoje, Tex, cara. Até hoje eu compro Eu leio o Tex. o Tex, cara.
Tex eu leio. Mas você estava dizendo... Mas assim, o que eu estou dizendo é, assim, do ponto de vista... Eu lembro, né? Eu tenho memória da imagem do gibi na banca, da capa, né? E dessa coisa de ainda não saber ler, né? Mas via as figurinhas. Você lia a imagem, né? Então aí 40 e tantos anos depois, estou fazendo um doutorado em arte e cultura visual, né? Que vai discutir essa coisa do estruturalismo, né? Da gente pensar no primado da palavra, né? Da imaginação, que abre mão dessa imaginação para ficar sujeito ali à palavra ao invés da imagem. Então esse é um negócio maluco, assim. Essa coisa da leitura da imagem eu acho que é uma coisa muito importante. Eu calhei de ter essa sorte, ou esse azar, sei lá. Eu podia ser engenheiro mesmo. Pois é, vamos falar sobre isso. Depois você virou engenheiro, foi fazer engenharia. Fiz engenharia. Por quê? Se você tinha essa veia criativa. Então, vamos só ligar essa coisa aí. Certo. Você teve esse passado aí com essa família muito avançada para o seu tempo lá, já frequentando banca de revista, os quadrinhos, depois vai fazer engenharia e depois volta para esse mundo. Como é que é essa? Esse é um negócio, assim, eu sou, digamos assim, um filho da classe média baixa, entendeu? Sempre, mas assim, né, tive lá meus privilégios da escola particular, sempre fui bom aluno, né, era bom aluno e tal. Você estava na frente e tal. Não sentava na frente não, você estava no fundo, mas tirava as melhores notas lá. E aí era assim, uma coisa assim, quando eu fui prestar o vestibular, e aí falta orientação também, né, esse moleque, novo, 16 né, anos, o que você vai fazer? Aí começa aquele negócio. Tipo assim, pra mim, era um delírio gigante pensar, por exemplo, que eu lá com 16 anos, falar assim, como é que eu vou viver ou de cinema, ou de quadrinho, ou de música, ou de rock. Mas você já curtia nesse momento, Márcio? Tudo, já, né, minha vida já estava nisso. Então, meu plano era, plano de criança, né? Eu vou arrumar uma profissão, vou escolher aqui um vestibular que eu me dou bem, eu sou bom na matemática, eu vou fazer engenharia, aí eu ganho uma grana e com essa grana eu vou fazer as outras coisas, né? E você sempre foi bom de matemática? Sempre. E aí eu passei no vestibular da Federal aqui, de primeiro e tal. Concluiu o curso? Concluí, cara. Eu não desisto, cara. Enquanto você estava cursando engenharia... Fiquei deprimido, fiquei mal pra caralho. Cursando engenharia? Sim, Você via que não tinha nada a ver? Não tinha nada a ver, não entendi aquilo. Mas assim, a engenharia me deu um negócio, cara, que é o seguinte. A engenharia, ela é um conjunto de curso. É um conjunto de conhecimento técnico que te capacita a solucionar problema. E aí você começa a botar fé no seu taco, entendeu? Então, por exemplo, essa vivência que eu tenho de produção cultural, ela deriva muito de um pragmatismo na hora de ser produtor que vem da engenharia. É ali que eu consigo viabilizar. Deixa eu te falar, Goiânia é uma cidade que tem 80 e poucos anos. Mal tem cultura urbana. Quando a gente começou a inventar esse negócio de rock alternativo e que Goiânia se configurou, né, a principal, durante um período, a principal cidade nisso, né? Vocês passaram a exportar know-how de festivais de rock. De tudo, entendeu? Assim, quando a gente falava isso era uma coisa inimaginável, entendeu? Mas tinha ali, assim, olha, se a gente fizer assim, assim, assado, e tiver esse plano, se a gente agir nesses pontos da cadeia, você tá entendendo? Tinha um pensamento pragmático que aí eu reputo a engenharia. Então eu não me arrependo de ter feito engenharia, sabe? Mas foi sofrido? Você foi reprovado em alguma disciplina? Não fui, nem cálculo 1, 2, 3. Cara, eu sofri pra caramba. Eu fiz, chama segunda época, né? Que chamava aquela última prova, assim, agora só a última chance pra não dizem tomar que professores de cálculo, né? Cara, isso é a coisa mais difícil do mundo. Eles são masoquistas, né? Não, ainda mais... Sádicos. Sádicos, porra. Por quê, hein? Não, e ainda tinha uma sacanagem. Agora vamos eviscerar a UFG, né? Tinha um lance seguinte, que na minha época ainda tinha essa distinção. Fazia o básico aqui. Isso. E só no terceiro profissional ia pra ano praça. você ia pra praça. Então você ficava 2 anos sem fazer ideia do que era engenharia e você ficava estudando com o pessoal da matemática e física. Pra mim, uma experiência incrível. Porque aí que eu conheci esse cara, conheci todo, minha vivência. Você é muito bom de matemática. Muito. De cálculo, ele foi Teve era 2 nos rins, Era né? bom cálculo, de CHL, de pátio, de agitação. É disso que o Márcio está falando. E aí, assim, né? O que aconteceu foi que, assim, a gente pegava a prova da gente, assim, né? De cálculo, era um ferro sem tamanho. Eu pegava a prova do povo da matemática, não era. Eu falei, professor, por que você está fazendo isso com a gente? Aí o cara fala só, o negócio é o seguinte, entra 40
aluno para fazer engenharia, forma 36, 37. Entra 40 para fazer matemática, forma 5, mano. Então é no ser que eu vou chegar ao Bet mesmo. Então, valeu, né? O sofrimento edifica, essa coisa estoica, né? Mas e aí? Aí, bom, engenharia, você já tinha uma propensão para isso que você veio a ser. E aí, como é que você, formado, resolveu... O que acontece? Aí tava num período de recessão, né? Tem que lembrar a época, né? Okay. Que era. Perfeito. E tal. Então tinha pouca vaga de emprego e eu acabei indo dar aula, que é algo que eu sempre gostei e tal. Eu fui dar aula em segundo grau, supletivo, matemática e física. E naquele momento eu comecei a trabalhar mesmo com esse negócio. Foi a época que a gente criou o Goiânia Nós, criou a Monstro Disco, começou a fazer esse negócio. A banda veio antes ou o festival? O que veio primeiro? A banda... Na verdade, olha só como é que são as coisas. Tudo deriva da banda. Porque era o seguinte, eu inventei de ter uma banda de rock, né? Só que você nunca tocou instrumento nenhum. Nada. Ou seja, o rock é uma coisa democrática, maravilhosa. Então, assim, e aí você virou... vocalista, né? E aí, falava, pô, eu quero fazer show, ninguém vai produzir o show pra mim, então eu vou ter que aprender a produzir show de rock. Eu quero lançar disco, ninguém vai fazer um disco pra mim. Então eu vou montar uma gravadora. Eu quero tocar fora de Goiânia, tocar no Brasil inteiro, então eu tenho que inventar um festival que traga as bandas pra cá, eles me vêm tocar, a gente cria uma rede nacional. Então, na verdade, o começo dessa história toda foi para alimentar o Mechanics. Não, mas você não tinha pensado isso tudo antes? Tinha pensado assim, de uma forma... Era mais ou menos isso, é tudo, assim, né, tudo misturado, cara. Não era tão delineado, tão claro não era tão assim, delineado, não, mas era isso. Assim, olha, vamos montar uma gravadora, vamos montar um selo, vamos fazer um festival. Vamos contar para o resto do Brasil que Goiânia não é só música sertaneja, deixa eu te falar uma né? coisa. Vamos brindar. Essa é uma vodka, Márcio. Opa. Portuguesa. Oh, delícia. Por favor, beba pouco, porque se você beber muito, você pode ficar alcoolizado. Trollado. Centro de Estudos Brasileiros, TV UFG. Nosso convidado de hoje, Márcio Júnior, professor Lisandro aqui com a gente. E a gente estava num papo animado aqui. Vamos voltar. Márcio, eu perdi a oportunidade, mas vamos recuperar agora aqui. Eu trabalhei numa banca de revista por muitos anos. Cheguei a gerente, administrei um conglomerado de bancas, 3 ou 4, e fui colecionador de todos os quadrinhos daquele período ali. Cadê esses gibis? Perderam, pegaram fogo, alguma coisa. Tinha coleções completas, porque como eu trabalhava em banca, mas então eram esses clássicos, era Homem-Aranha, Tarzan. Apesar de ser um professor universitário, tudo e tal, você vai desleixo com... Cara, mas o desleixo às vezes salva a vida. Eu tô fazendo uma mudança, tem 3 semanas, cara, que eu tô encaixotando e desencaixotando gibi, velho. Essa coisa de gente doente. Vem cá, gibi, qual que é a química do gibi, do leitor com o gibi? O que é? A imagem, o texto? Eu acho assim, quadrinho é uma linguagem única, ultra sofisticada. A gente, assim, o modelo de quadrinho que a gente herdou é um modelo norte-americano e por uma série de motivos, né, a gente carrega essa pecha e esse preconceito de achar que quadrinho é coisa de criança, né? Por exemplo, se você for para o mercado franco-belga não é assim, no Japão não é. Quer dizer, Japão, o quadrinho... de forma nenhuma, o Japão é sofisticado demais. Não, porque é isso, porque quadrinho é igual ao cinema. São artes muito próximas, são linguagens muito próximas, entendeu? Tipo assim, você não tem uma discussão assim, você não pergunta para ninguém, você vê filme? Essa pergunta não existe, mas existe essa pergunta. Você lê quadrinho? É verdade. Você tá entendendo? Essa pergunta não existe. E é um absurdo, porque é uma linguagem única, né, que tem uma gestalt própria, é muito sofisticada e tem coisas incríveis. E o Brasil hoje está vivendo um grande momento no quadrinho. Eu afirmo com tranquilidade assim, que hoje então, o quadrinho vamos mostrar brasileiro... uma coisa do Márcio aqui, então. Está entre os melhores do mundo, hoje. Aqui, aprendi com o Márcio, ele é o roteirista. Depois. E aqui tem... Oi? Abre depois para... O desenho é do Júlio Shimamoto, que...
Shimamoto é uma lenda do quadrinho brasileiro. Shimamoto, ele está para o quadrinho brasileiro assim como, sei lá... Cidade de Nelson Sangue. Pereira dos Santos está para o cinema Um brasileiro. desenho sabe, assim? muito Mas, louco, feito aqui. Aprendi também aqui, vendo o gibi. A gente chama de gibi isso aqui, Márcio? Isso assim, olha só, né? O pessoal chama que isso nome de que é álbum isso? ou graphic novel. Isso é uma história em quadrinho. Gibi é a revista, né? Como isso não é uma revista, é um livro e tal, metido a besta e tal, né? Chique e tal. O nome que usualmente a galera usa para esse tipo a publicação mais sofisticada, voltada para um público adulto, é graphic novel. Graphic novel. Graphic novel, tipo assim, um romance gráfico. É um romance, uma novela gráfica. Novela gráfica, mas é isso, assim, na verdade, tipo, aquilo é uma história em quadrinho e eu continuo chamando de gibi, né? Mas é assim, por exemplo, pra mim isso aqui é um prazer gigante, assim, o Shimamoto é uma lenda dos quadrinhos brasileiros, tá com 80 anos, completa semana que vem. 80, 80. E Mas ele fez fala esse daquela gibi, técnica não, lá. vou te mostrar. Isso, pega lá Vou isso. mostrar aqui, por exemplo. Fala da técnica aí. Exato. Aqui, ele fez o gibi, isso aqui é uma história policial ambientada em Goiânia. Isso é muito louco, cara. Eu Vamos fiz fazer uma um história filme aqui policial ambientado em Goiânia. E aí é o seguinte, o Shima, quando eu convidei ele para fazer o negócio, ele sempre teve como marca a experimentação. Ele falou assim, ó... Mostra na mas câmera. eu vou só se... Na 2. Na 1. Um. Ali, tá ó, aqui, ali. tá aqui com o Não, Fernando. ali, ó. Fernando tá ali na Ele falou câmera. assim, ó, tipo assim, eu faço, mas se eu puder usar, eu falei, por favor, né? Então, isso aqui, tudo que ele desenhou aqui, não tem nada de pincel, essas coisas. É tudo com maçarico e ferro de solda em cima de papel térmico. Esse papel de fax, que é esse que você esquenta, o negócio fica preto, né? Ou seja, ele desenvolveu as ferramentas dele para fazer esse trabalho aqui, né? E para não ter precisão. Então eu entregava para ele o meu roteiro esboçado, eu desenho também, faço gravura, né? Sou ilustrador. Você também desenha? Desenho. Você também é gravurista? Artista plástico. Engenheiro, artista plástico, roqueiro. Professor, Aí, Diretor de cinema. pós-graduação. tamo aí, né? Mestre e doutorando. Márcio, Como é que... você, Não, Márcio, Mas olha vamos só, terminar aí isso eu aqui só entrego pra assim um gente roteiro voltar pra essa loucura. esboçado, né? O Shima fazia num papel manteiga ali as marcações, aí ele ia pra mesa de luz, né? Vai pra mesa de luz e vem esquentando o papel e queimando o papel. Então isso aqui é um gibi feito em pirografia. E assim, eu fiquei muito feliz, assim, porque pra mim é uma responsabilidade, pô, é o Shimamoto e tal, depois eu faço um roteiro ruim aí, os caras vão ficar, né? E nada, tá em várias listas de melhor do ano, estamos concorrendo a prêmio, tô bem feliz, vai ser publicado na Polônia o ano que vem. Mas só falar um pouquinho, desviando um pouco de novo, como é que é esse circuito? Por exemplo, então, eu dessa época que trabalhei em banco e fui colecionador de gibis, não tem Shimamoto, eu sou desse gibi Não, na verdade, você americano, gibi, como você diz. lia os gibis E aí de Shimamoto. depois o Maurício. Não tinha o gibi brasileiro, além do Maurício, nesse período aí. Eu tô nos anos 70, cara. Tinha. E aí não tinha Existia o Shimamoto. Tinha, o Shimamoto tava lá, era Tava lá? onipresente. Não O chegava em Barra mas- do Garças. Mas aí é uma fatalidade, porque as editoras eram pequenas editoras que vendiam mensalmente da ordem de milhões. Editoras era uma coisa de louco. em São Paulo. E o Brasil, sabe qual que é o grande ciclo do quadrinho brasileiro? Qual que é o gênero brasileiro por excelência na história em quadrinho? É o terror. Da década de 50 até o começo ali da década de 90, existia uma publicação de terror muito popular nas bancas do Brasil. Por quê? A gente estava falando, o que ocasionou isso? Por causa do macartismo nos Estados Unidos, e tinha na década de 50 você tinha um movimento muito forte de quadrinho. O quadrinho americano estava num segundo processo de amadurecimento, de se tornar uma linguagem mais adulta. E aí, esse quadrinho, que era a história de sexo, violência, crime, guerra e terror, o super-herói estava embaixo depois da Segunda Guerra. Uhum. Na Guerra Fria, o que tomou conta era a paranoia nuclear, essas coisas todas. E aí esses gibis de terror, por causa do macartismo, eles foram perseguidos e interromperam essa publicação lá. Mas aqui no Brasil ainda existia demanda. E aí as editoras começaram a contratar os quadrinistas nacionais para publicar esse quadrinho. Inclusive veio uma leva de gente da Argentina pro Brasil, que se fixou aqui. Quem são esses heróis desse período aí? Júlio Shimamoto. Não, mas os heróis do quadrinho, assim, qual é a revista? Não tinha um herói, tinha os gibis, tinha assim, terror negro, era histórias sobrenaturais. Na década de 70 você tinha os gibis da VEC que foram muito populares. Espectro,
Sobrenatural, Histórias do Além, Não chegavam. né? Esses gibis Vem eram... cá, com E a editora brasileira? Editora brasileira, editora VEC. Agora- Publicou muito isso. Tinha a Grafipar, que foi uma experiência em Curitiba. E o Shimamoto já fazia esse circuito aí. O Shimamoto, ele publica desde os anos 50. Ele é roteirista também? Ele escreve bastante. também, mas... Mas me diz uma coisa, mesmo hoje com rede social, tablet, iPhone, celulares, tá tudo nas redes, o gibi impresso, ele tem futuro? Não, eu acho Ou que ele assim... está vindo também para Cara, o celular? Os quadrinhos têm uma característica muito peculiar, assim. As histórias em quadrinhos, ela é uma das poucas mídias que ainda não migrou pro digital. Parece que o pessoal tem plataforma para ler. Você consegue ler scan e tal. Mas não é o quente, assim. Você vê pouca gente lendo digital. O pessoal ainda gosta de comprar o físico. Tem um aspecto do colecionismo e tal. Agora, tem um fenômeno também, né? Se a gente for estudar qualquer livro ali dos anos 60, 70 e tal, você não vai pegar nenhum livro que vai tratar do tema cultura de massa que não vai ter capítulo dedicado à história em quadrinhos. Sim, sempre. Sempre tem. Hoje, o quadrinho, ele não tem muito mais essa pegada ultra popular, cultura de massa, sabe? Assim, os gibis são livros, são tiragens limitadas, você tem um mercado que é amplo, mas com tiragens bem pequenas, então tem uma questão de mercado aí, né? Por exemplo, você tem algumas editoras que estão publicando muito quadrinho nacional, eu reafirmo isso, o quadrinho nacional hoje está vivendo um momento esplendoroso. Um dos meus quadrinistas preferidos é um cara que eu trouxe aqui para Goiânia tem 2, 3 semanas, um mês atrás, que é o Marcelo Quintanilha, que fizeram até um filme baseado num quadrinho dele, que é o Tungstênio. Tungstênio. Do Heitor Dália. Aliás, um filme muito legal. Não é bom? Exibimos na Mostra o Amor, a Morte e Paixões. Então, o Tungstênio, que é um filme do Heitor Dália, e ele é quadro a quadro ali do Quintanilha, né? E o Quintanilha é um cara que ganhou o Anguleme, que é o principal festival de quadrinhos do mundo. Mas o que você acha que leva, independente de ser adolescente ou jovem, a gostar da história em quadrinho? É a imagem, aquela sequência de imagens? Cara, pra mim o que leva é a sinergia. O quadrinho, assim, é um equívoco a gente pensar que quadrinho é uma soma de texto e imagem. Não é isso. O quadrinho, ele é uma sinergia entre texto e imagem. Quadrinho, quando é soma, ele é um quadrinho ruim. É tipo um quadrinho de super-herói das antigas, que tem redundância demais e que é por isso que é atribuído à criança. Porque era feito pra criança mesmo, né? A história do super-homem é assim. Então o super-homem voa, aí no desenho tá o super-homem voando. E aí ele vê o bandido. Aí aparece o bandido e ele fala, nossa, eu vi o bandido. Porra, isso é coisa muito pra didático. retardado, É né, uma mano? linguagem muito clássica, muito... Não, assim, porque é isso, tinha muita redundância. O quadrinho não é isso, assim, ele é uma coisa sofisticada. É uma linguagem, né, assim, só para falar um aspecto, assim, que é único da história em quadrinho que você não vê em outro lugar. O quadrinho é a única linguagem onde passado, presente e futuro coexistem no mesmo bloco narrativo, né? Quando eu tô olhando uma página, né, eu tô olhando um quadrinho aqui do meio, mas meu olho é capaz de ver o quadrinho anterior e ver o posterior. Então eu acesso futuro e passado ao mesmo tempo. Como lidar com isso? É algo muito sofisticado. No cinema não é isso. Você vê o que o diretor mostra pra você durante o tempo que ele mostrar. Na sequência. Durante o tempo. Ó, essa cena você vai ficar... Se for o osso, bora ver essa planta aí 10 dias. Aí você fica lá, né? Se for esses babaca de Hollywood, né? Entendeu? Assim, o quadrinho não. Quem determina o tempo que você vai ficar olhando a imagem é o Marcelo, leitor. conversando com você tão interessante, você é o que mesmo, então? Eu Engenheiro? sou esquizofrênico. Pois é, mas você é engenheiro, você é roqueiro, o que você é? Assim, pra polícia eu sou engenheiro civil. Então vamos brindar aqui. Essa foi boa. Pra polícia Se eu for sou pra apresentar engenheiro. documento, é engenheiro. Ó o CREA aqui. Tá na Valeu. mão. Bom, aqui é o Centro de Estudos Brasileiros, TV UFG, conversando com Márcio Júnior, eu e o professor Lisandro. Falamos já nos perdemos, não concluímos e não vamos concluir um pouco do aspecto do lado do Márcio com quadrinhos. Mas tem vários lados, né, Márcio? Vamos falar um pouquinho de rock and roll, do Goiânia Noide, como é que foi isso?
Eu estava falando com você... Mas fala primeiro o que é Goiânia Noise, né, para o público. Sim. O que é Goiânia Noise? O Goiânia Noise Festival é um festival de rock, né, que acontece há 25 anos em Goiânia, consecutivos. Quem criou o festival fui eu e o Léo Bigode. Eu não estou mais na Monstro já tem um bom tempo. Monstro e Goiânia Noise vão juntos? São juntos, é isso, né? Okay. A Monstro e o Goiânia Noise, né? A Monstro é a produtora que faz Goiânia Noise e é uma gravadora que lançou já mais de 300 títulos. Essa né? é uma outra história muito interessante. Sim. Não sei se nós vamos conseguir falar sobre Sim. isso, mas a volta do LP, do long play, claro. Quer dizer, uma loucura isso. E Goiânia também, de novo, um pouco centro do mundo nesse aspecto. Tem isso, né? Por que Goiânia se tornou um lugar que é conhecido muitas vezes de sertanejo, mas aqui é uma capital do rock e no lugar do agronegócio, que é sertanejo? Como é que você explica isso, Márcio? Olha só. O que eu penso é assim, tipo, quando a gente quis fazer a Monstro, quis fazer o festival, essas coisas assim, tem um tipo de rock ali, que é o que a gente acreditava. Eu continuo acreditando, entendeu? Uhum. Né, assim, o rock pra mim é uma manifestação cultural muito importante, assim, né? Pra mim é algo que me define, né? O meu olhar para o mundo é o olhar de um cara que é um olhar atravessado pelo rock, assim, sabe? Né, assim, o cinema que eu faço é rock, o quadrinho que eu faço é rock, né? O que eu escrevo é rock, né? Minha crônica é rock, eu faço é rock. Entendeu? Assim, como um olhar para o mundo, porque o rock é um dos inventores da juventude, né? Na década de 50, do século 20, né? Então essa ideia de juventude era uma ideia que meio que não existia. Né? E essa ruptura, né, de paradigma, assim, de conflito geracional, meio que quem vai estabelecer é o rock. Né? Então o rock está presente nos grandes momentos do século XX. O rock foi contra lá o Vietnã, foi o rock que encheu o saco pelo amor livre, o Woodstock é do caralho, etc, etc, etc. O próprio Lollapalooza, que virou uma bobagem clientelista, quando ele surge como um festival itinerante nos Estados Unidos, de bandas alternativas e que se contrapunha ao rock institucional. Quer dizer, ele era contra aquilo que ele virou, né? Mas era isso, assim, né? Por isso que eu falei, assim, no começo, eu falei, mas o Noise e tal. Eu falei, não, o Noise eu acho que ele, né, de certa forma, ele herda o melhor, ou ele tenta manter o melhor desses dois festivais, né? e tal, né? E aí, quando a gente queria fazer esse negócio, era isso, assim, existia uma molecada que estava ali, é uma cidade... Né, digamos assim, no Goiânia não é uma cidade turística, né? Se a gente for pensar ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? O que um moleque pós-ditadura militar, com alguma liberdade de expressão, o que ele queria fazer? Né? Se a gente queria enfiar o pé na jaca, pô, montar a banda, fazer um monte de barulho, viajar e pá. Porque esse fenômeno talvez seja até um pouco anterior ao fenômeno sertanejo. O rock aqui é até anterior ao fenômeno sertanejo. Aqui é o Leonardo, 94, que já existia a cena roqueira. Não, é mais ou menos a mesma época. O primeiro Goiânia Noise é 95. 95. Ah, 95. Mesma época. Por ali, a mesma época. Surgem juntos. Tinha uma ideia, assim, de que era como uma espécie de uma contraposição, sabe? Aquilo, esse negócio da música. Não é, cara. Tipo assim, a música sertaneja foi no Brasil inteiro. Não, e não é só isso. As começam em São Paulo, Mato Grosso. Existe, assim, por exemplo, né? Assim, igual se falasse, pô, cara, sempre teve essa, né, principalmente a imprensa queria muito esse tipo de resposta da gente, mas vocês não né? estavam na disputa? Não tô disputa, nem tava o quê, vendo cara? Assim, velho, isso pra mim não existe. Assim, eu vou escutar Leandro Leonardo. Você tá ligado? Eu vou escutar isso, velho. Eu vou assistir Malhação. Nem pra disputar com os caras, né, Márcio? Não, porque você tá entendendo? Tipo assim, esse é um universo paralelo, ela, né? na verdade, esse negócio de falar de Goiás, música sertaneja, você vai lá em São Paulo, é de Goiás. Não é. Essa música sertaneja que tem aí, ela nasce nos estúdios dentro de São Paulo. Claro! Ela é uma música super pensada e fabricada. E aí eles vão descobrindo. Aí em Goiás tem lá uma duplazinha, Leandro Leonardo, o Zezé de Camargo. Então não tem essa Goiás. Não, Goiás reproduz a música sertaneja. O que o Márcio está dizendo, que eu acho interessante, é que eles não estavam se movendo por essa luta, por essa disputa. Não, a gente queria uma expressão própria. Exato. É tipo isso, né, cara? Pô, o cara não lê. Que diferença faz pra ele existir o Kafka? Saca assim,
né? Fica esses papos de fascista, tipo esse Bolsonaro aí. O cara fica enchendo o saco dos outros. O cara nunca leu nada, pô. Esse povo que fica enchendo o saco da exposição que acontece no museu. O cara nunca entrou num museu, velho. Sabe nem do que se trata. Sabe? Isso faz sentido, assim. Só que era um período que a gente o sertanejo também não quer nem saber. Ela disso. existe, tá tudo lá, bem, deixa tá lá. E vai com Deus. Mas Perfeito. isso não Então, tem vamos dizer, interesse. então, como é que é? Bom, aí... E aí a gente queria fazer as coisas, né? A gente queria lançar os discos, a gente tinha referências. Por exemplo, um modelo, assim, eram as gravadoras independentes dos Estados Unidos, assim. Esse era um modelo pra gente, sabe? Existiam pequenas gravadoras, né? Estros. A margem. Sub Pop, é isso. Assim, pra mim, cara... A da Soul Music, inclusive, era completamente marginal. Total. Então, assim, o que a gente tava interessado era naquilo. E tinha uma ideia por trás dessas gravadoras. Como elas não tinham grana para promover os artistas, as gravadoras, elas eram, elas próprias, um selo de qualidade. Então, a minha ideia com a Monster, eu falava, ó, nós temos que inventar uma estética aqui, um negócio, do cara saber onde tem essa marca aqui, o cara que se vincula com essa ideia, ele pode comprar sem medo. Perfeito. Porque ele não precisa... É o conceito da curadoria. É isso. É o conceito da curadoria. Era você essa a compra ideia, a entendeu? curadoria, porque você confia no curador. Agora, o que aconteceu? Que você falou, mas deu uma diminuída, deu mesmo. Mas isso é um sinal dos tempos. O que acontece? Assim, o público de rock, ele é muito, digamos, se renova, ou se renovava com muita velocidade, né? Ele se renovava com muita velocidade. Então, assim, quer dizer, o que é o grosso do público da gente, assim, naquele momento? Era um moleque que tinha de 16 a 23, 25 anos de idade. Esse era o grosso. Os caras que chega a 25, o cara forma uma namorada, casa, vai trabalhar. Uma namorada? Uma. Quer dizer que as mulheres repetindo a coisa da Yoko Ono com os Beatles, mulher chegou na parada do rock, o rock para. Yoko Ono salvou os Beatles, velho, que os caras eram uns... cabelinho, foi ela que deu o teor da arte. Mas depois acabou, mas acabou. Ainda bem, pô, os caras iam dar rata. Pois é, mas acabou. Mas acabou. Pera, não, mas você não está respondendo. Mulher chegou no rock. O rock acaba. Isso é maldade da minha parte, né? Mas não é isso. Não, é não é esse assunto paralelo. Vamos voltar para a criação desse festival que chamou a atenção O que acontecia era isso, assim, que você tinha, né? Você renovava o público, né? O cara saía do circuito ali, né? Sai da noite e aparece outro moleque. Isso é um fenômeno também no movimento estudantil. Isso você está falando é a mesma coisa no movimento estudantil. Só que chegou num determinado momento, o que acontece, assim? A gente fazia um festival. Ontem mesmo, eu tenho uma coluna na redação, chama Guerrilha Pop. Sai todos os sábados. Então, quem quiser conferir as presepadas, tá lá. Eu tava dentro dessa mudança, eu achei umas revistas lá, e pai que me puxou a memória, eu escrevi uma crônica lá e tal. Beleza. Mas assim, tinha essa coisa desse renovar o público. Só que chegou num determinado momento, assim, a gente fazia um festival, era 35 bandas. Eu lembro, deixa eu falar uma história interessante aqui. A gente pediu uma audiência, nós juntamos todos os festivais independentes do Brasil e pedimos uma audiência com o ministro da Cultura, que na época era Gilberto Gil. O Gil estava fora e quem estava lá era o Juca. E eu lembro que ele arrumou uma pauta pra gente de 15 minutos. Aí tava Goiânia Nós, Bananada, abriu pro rock, Porão do Rock e tal. Chegamos lá, juntou uma galera, fomos para Brasília para conversar, para explicar pro cara, ó, tem um fenômeno acontecendo aqui no Brasil e o Ministério podia ficar sensível a isso. Eu lembro assim do Juca, a hora que eu entreguei um flyer para ele, que ele olhou assim e falou assim, mas espera aí, vocês fazem 3 dias de show com 40 bandas do Brasil inteiro e tem umas internacional aqui? É muito doido. Mas a gente faz isso em 15 capitais do país. O circuito já estava. O circuito estava ali montado, entendeu? Aí, que era para ser 15 minutos, ficou 1h30, 2 horas, a gente conversando e aquilo catalisou muita coisa ali naquele momento. Mas era isso. Por quê? Mas a gente contava com uma curiosidade do público. Porque antes, o cara que não era esse boçalzão aí do sertanejo, porque você é um cara que não gosta de música, né? É música para quem não gosta de música, pô. O cara escuta aquilo ali porque, né? Falta ali critério, né? Tadinho, né? Porra. Infelizmente, né? Assim, aí, assim, agora, tinha essa curiosidade do público. A gente fazia esses festivais, 50 bandas no fim de semana, o moleque ia de um palco pro outro, via tudo. Esse início aí no Martins Sererê, não é? Exato, o Martins Sererê foi
pra mim ainda é o grande polo. Ali parece que foi feito pra vocês, não, cara? Sei, assim, a gente se apropriou. Não, tô dizendo, claro que não foi, mas parece. Parece, porque as condições daquelas caixas d'água, aquela coisa. Os palcos, aquilo tem uma acústica. A gente trouxe uma vez o Sérgio Dias, dos Mutantes. O Serginho. E ele ia tocar na sexta e ir embora. Tava com passagem comprada pra ir embora no sábado. A hora que ele chegou lá, ele viu que é movimento, viu a galera, viu a acústica lá das caixas d'água e falou assim, não, cara, muda minha passagem, quero ir embora segunda. Queria ficar. Saiu, gravou banda daqui. Entendeu? Porque ele é produtor e tal e tal. Então essas coisas a gente estava sempre agenciando essas coisas. E financiamento aí, para fazer esse barulho todo aí? Antes, vocês tiveram uma conversa com o ministro, saiu alguma coisa, mas e antes? Vocês já chegaram lá no ministro com 50 grupos, você falou? Cara, antes era uma loucura, se continua sendo, agora tá igual era. Voltou a... Só que assim, com um adendo que é o ponto pra mim, sem o público, não tem mais esse moleque de 16 anos esperto. Isso é interessante. Tá onde esse? Fala isso aí, Márcio. Esse moleque aí, quem é esse moleque hoje? Esse moleque de 16 anos, eu não sei quem ele é. Ele tá com o celular na mão jogando game. Na mão, é isso. Você tá entendendo? Essa molecada... Jogando game. Essa molecada anestesiada. Vou fechar aqui. Achando que curtir... Centro de Estudos Brasileiros, TV UFG, Fernando ali na Câmara, a Kítia, Carlos, Vanessa, Leandro, Edivan, Maria Letícia, todo mundo com a gente aqui. Centro de Estudos Brasileiros da Universidade Federal de Goiás, onde tem curso de Sociologia e Filosofia. E estamos na TV UFG com Márcio Júnior. Márcio, você fez Filosofia, Sociologia? Não, ele fez Engenharia. Mas fez que é também. Mas a gente está falando aqui essa cena do roqueiro em Goiânia, que hoje... que o público diminuiu bastante, mas devido a que você acha? Cara, eu penso, tentando fazer uma síntese assim, o rock pra mim, pelo menos esse que me interessa, né? Esse que é o que eu a vida inteira trabalhei, e quando começou a pintar concessão demais, eu falei, tá na hora de eu tirar meu time de campo, porque eu não tô aqui pra fazer graça, saca assim? Ele precisa de duas coisas, ele exige duas coisas do cara, inteligência e rebeldia. Sem isso não tem rock, né? Assim, por isso que quando a gente fala do RPM, o RPM, por exemplo, não é rock, sabe? O Capital Inicial não é rock, né? Então, assim... É o rebelde a favor. Você tá entendendo? Então, assim, o que acontece? A gente viveu aqui um período no Brasil, né? Um período aí, a gente coincide ali com a era do PT, que houve um desenvolvimento social, mas um baixo desenvolvimento crítico. Somente da molecada, o acesso deu através do consumo. Então o moleque, ele tá lá, ele já nascia com computador, com celular, com tablet, com tudo, viajando, papapá, tudo de bobeira lá. Os caras vão mexer com rock pra quê, cara? Troco do quê? Que o rock é outra vibe, é uma contestação. É uma contestação, é confusão, você ir pro meio do povo, suado, sujo, pular, gritar, xingar os outros, tacar pedra. Você tá entendendo? Esse menino já nasce numa cortina de fumaça, completamente letárgico. Mas eu vou lá no Banana, a Banana tá lotada essa meninada. Mas lá não é rock, né, meu? Lá é essa nova MPB aí, cara. E é por isso que tá lotado. Onde tá o rock não tá lotado. Lá tá. Porque lá não tem a ver com rock, cara. Lá é outra coisa. O que é? Lá é essa nova MPB, essa coisa da lacração. Emicida. Essa coisa, sabe que é o rock de quem tá com a vida ganha? Né? É esse aí, é o rock de quem perdeu a rebeldia. Que o cara não capinou um lote, entendeu? Perdeu a rebeldia. Ou que acha que o grande ápice do feminismo nunca teve. É isso, você tá entendendo? Então assim, lá não tá rolando. Lá é aquele, e aí, como é que foi? Foi bom o show? Nossa, foi incrível, o banheiro era demais. Tava lotado. Não, cara, eu quero saber do show, porra. O que você viu? Se você não tiver a grande atração, você tem um line-up com 14 artistas, o povo só chega pra ver as duas atrações finais, pô. Antigamente o show começava às 4 horas da tarde, já tinha moleque doido pulando lá, querendo sacar o que aquela banda que vinha lá da Paraíba tava querendo dizer. Com um violão velho lá. Márcio, você tá entendendo? Márcio, pra é gente outro falar um tipo de ligação. Então eu acho que deu uma esvaziada nesse sentido. Eu percebo isso. Mas e por quê? Porque você não tem o dever e nem a obrigação mas de eu responder. vejo porque... Pra gente falar um pouquinho de cinema? Sim. Se você quer tentar uma resposta? Não, o que eu penso é isso. Esse período de acomodação,
da sociedade, de bem-estar, e de você ter uma geração E co- que não gozado- enfrentou, e coincide por exemplo, com o os anos governo do 80. PT. Ué. Ficou bom, não ficou? A ascensão Uai, econômica, é lógico, menos eu que sei, eu, né, assim, eu... menos né? pensamento crítico. Mas lógico, cara, assim, tava Porque todo nos anos mundo... 80, o osso era duro, não era? é duro e a MPB. Não, batendo. porque a MPB cumpria um papel de rock Batia. ali. É. Era ela que cumpria esse Opa, papel. Belchior, Você tá entendendo? Era esses Caetano, caras, Novos né? Baianos, Não era isso? nossa. Entendeu? Então, assim, eu vejo isso. E aí, assim, né, nesse negócio. Agora, o que eu sempre previ, eu escrevi isso há uns 2, 3 anos atrás, nego me xingou de tudo. Eu previ só, mas fica frio com esse negócio do Temer aí, vai chegar. E já tá o rock dando resposta de novo. Olha só. Já tá o rock dando resposta de novo. Quem que foi o artista mais importante que teve no Brasil no passado? Não foi o Roger Waters? Roqueiro. Esse cara peitou, rapaz. Ele peita em todo lugar. Cria caso com Israel, cria caso. Foi ele, cara. Roqueiro. Roqueiro, não é? Você tá entendendo? A banda que bota moral hoje não é o Ratos de Porão, tá fazendo 30 anos de um disco que é um clássico. Ratos do Porão. Ratos de Porão, que chama Brasil. É um disco que tem 30 anos, é um clássico, é uma súmula do Brasil. Os caras estão aí fazendo... Esses caras estão dando resposta. Bom, Você muito tá interessante. entendendo? Já tá voltando. Molecada, cara, é aquilo. Começou a faltar, né, o bife no almoço, o moleque fica nervoso, rapaz. E aí põe a mão na Moleque, guitarra. Vem, taca na cabeça dos outros, aí. Toma vergonha, rapaz. Aí ele corre pra tocar 2 Seja acordes. jovem, vai, tá bom, Márcio, mano, não precisa vamos mais falar que um isso. pouquinho aqui, nós Cinema, temos pouco tempo ainda, um cinema, pouquinho de é, cinema. cinema. Você fez o Ogro, que eu assisti e fiquei Sim. também encantado, Seu cara. ogro é muito legal. É muito, Muito legal. Baseado Márcio. numa história em quadrinho do Shimamoto. Tá no YouTube. Tá no YouTube. É no YouTube, tá mas tem uma intenção ali de fazer uma coisa muito virtuosa, porque o desenho é primoroso, Sim. a trilha sonora que eu vi que é do Sim, Denis, sim, também sim. muito louca, é tudo muito bem feito. Como Cara, é que é isso? Assim, aí é uma outra atuação, assim, né? Eu também, né, lido com trabalho aí na área do cinema. Em 2 frentes, né? A primeira é, né, assim, eu, junto com a Márcia, minha esposa, a gente tem uma... Esposa ou mulher? Esposa é mais politicamente correto, não é? Qualquer coisa Mas tá mulher, bom. acho bom também. Né? Mas assim, a gente tem um projeto desde 2009, que é a Escola Goiana de Desenho Animado, onde a gente forma profissionais para atuar no campo da animação. Que era um campo que, né, nesses governos um pouco mais espertos, eram entendidos como estratégicos. Né? A animação tem tudo, cara. Saca? Assim, a animação, a hora que você chega no videogame, aquilo lá é animação. Quando você vê os filmes dos Vingadores, é tudo animação, cara. Animação. Quando você vai... Você gostou dos Vingadores? Eu não vi esse, Nem não. eu Não gostei, vi, não. achei Não bom. vi, não. Mas enfim, assim, a gente trabalha com esse negócio da animação porque a gente queria a mesma lógica. Olha, nós queremos trabalhar com animação. A Vamos criar animação o- é uma técnica muito específica. É difícil ser autodidata. É muito específico. Você dá conta de aprender a ser autodidata no resto do cinema. A animação é mais osso, cara. Aí, a gente precisa formar a gente, porque a gente quer trabalhar com isso. A Márcia trabalhava com Otto Guerra. Com Otto que pra Guerra. mim, né, o grande nome da animação brasileira. Né? Otto veio várias vezes aqui, Várias né? vezes. Vocês trouxeram, os outros festivais trouxeram. O Otto é demais, Fica, eu acho que o lendário. Fica veio, o a Goiânia Otto já Massa fez Curtas. tudo, né? Então, assim, a ideia era essa, de trabalhar com isso, havia essa compreensão, esse espaço, e a gente foi criando esse negócio. Hoje eu vejo, assim, que isso deu um resultado. Se a gente for... A animação também é assim, né? Ela é tida como cá entre nós, né? Você é um primo pobre do cinema. Né? Não, aqui no Brasil, no Japão não. Não, claro que não. Estados Unidos não. Não, mas mesmo pela área, a gente sente, é óbvio, é claro o preconceito, né, com a animação, que é uma bobagem. Eu acho que não não é nem preconceito, é desconhecimento. Um desconhecimento é preconceito. Mas não é só desconhecimento também. Ignorância. É ignorância também, pode ser. Sim, porque assim... Porque o outro é tão avassalador. Porque assim, o que a gente vê é o seguinte, assim, hoje, né, do audiovisual goiano, quais são os... Assim, né, assim, onde está uma potência do audiovisual goiano? É a animação, cara. Animação. E nasceu a partir da escola de vocês? A escola catalisa muita coisa, porque hoje tem muita gente produzindo série longa aqui, tem série sendo produzida, tem longa-metragem de animação sendo produzida, e todo estúdio que você vai de animador, pelo menos 80%, 70% da galera passou pela escola. Então isso é legal demais de você ver, né? Isso me dá um Márcio, fala um orgulho. pouquinho do Ogro, mas eu queria falar, você falou de 2 projetos que você se viu envolvido assim, com essa garra.
na questão do rock com os festivais e depois da animação, fazendo escola concretamente, e fazendo escola do ponto de vista das pessoas que passaram. Sim. Mas você entrou numa outra coisa que nós não vamos dar tempo de falar, que é no ramo da editoria, cara. Sim. Que, não, nos outros você saiu do nada e criou. Sim. Tô falando de forma muito rápida. Mas a editoria você tá começando na baixa, cara. Cara, mas, bicho, eu tenho um problema, assim, meu, né? Assim, o que me move, as paixões que me movem, elas são sempre aquilo que tá à margem. Olha assim, Não vou é mostrar assim. mais 2 livros aqui da editora do Márcio e da Márcia. Mostra aí. Esse é o Cidade Sombria, que é um projeto idealizado pelo Adérito Schneider. Conheço a dele. São 28 contos policiais ambientados em Goiânia. E a gente que produziu e editou. Então, é E um esse, trabalho Márcio? lindão. Isso aqui é um livro feito em parceria com o Sávio Leite, que faz um dos principais festivais de animação do Brasil, que é o Múmia, lá em Belo Horizonte. E é um livro sobre um movimento latino-americano de cinema popular. Pois é, mas então, nós Então, não assim, vamos... o lance da editora, pra mim, é o seguinte. O que me move, basicamente, é o seguinte. A gente tá conversando aqui, Esse olha aqui só. vai ficar pra mim. O que me move é o seguinte. Não, eu roubei o livro. Não, o livro justo. é meu. Não, o livro é meu, professor. Nós conversamos sobre isso, depois a gente vai. Né? Mas basicamente é o seguinte, assim, né? As coisas que me movem, cara, eu não sei por que cargas d'água, né? Terapia custa caro, eu não vou investigar essa porra, entendeu? Eu vou continuar fazendo. Mas, cara, é o que tá à margem. Assim, se é o cinema, eu quero... Qual que é o cinema, né? Eu fui o criador da Trash, a mostra Trash, que virou Crash, porque agora ninguém consegue mais se vincular ao termo Trash. Mas eu fui criador da mostra, né? Que é anterior, inclusive, ao FICA. Bem anterior. Não é muito, é um pouco anterior, não, mas é mais ou assim. menos. Mas é isso, assim. Então, por exemplo, né? Pô, tem uma coisa desse universo marginal, dos perdidos, daqueles que não se dão. Pra mim tem uma coisa muito doida. Eu acho o ser humano um fracasso total. Uma experiência que fracassada. Falida. Mas tem uma coisa inacreditável, assim. Que a alma humana, ela não se dobra, cara. Aí você vê uns caras, assim, que tipo assim... o cara não tinha a menor condição de fazer aquilo e o cara vai lá e faz. Um cara, sei lá, igual o Mojica, o Zé do Caixão. Saca, assim? Porque ele é um cineasta fantástico, cara. Ele é genial e, tipo assim, ele foi fazer uma coisa que era absolutamente Na impossível, época, naquele contexto, cara. impossível. Impossível, aí o cara vai lá e faz. Mas a Você mesma tá realidade, entendendo? falar de um outro, a mesma realidade do Glauber também. Exato, cara. Esses caras... Inventam bicho, tudo. É tudo. Por exemplo, esse negócio do quadrinho brasileiro. Assim, então eu quero... Você quer, não, eu quero quadrinho, eu quero quadrinho mais underground, mais... Né? Você quer mexer com... Não, mas eu quero animação, porque animação as pessoas têm dificuldade de respeitar. E sim, o rock, não, mas eu não quero o rock do Legião Urbana, Capital Inicial. Eu quero o rock esquisito mesmo. Então, assim, é isso que me mobiliza. Nós cara. estamos com 45 segundos. Isso. Nós vamos. Impossível, Márcio, percorrer toda a pauta com você, é muito assunto, nós vamos ter que voltar, E ele conversar fala de pra novo. caramba, né, Anselmo? Fala pra Falei pra caramba, vocês, rapaz. fala com propriedade, tem uma trajetória que é impossível aqui no nosso programa, que já é longo pra caramba. Mas a gente agradece, depois eu que vou te agradeço. passar a palavra para você se despedir. Mas aqui é o Centro de Estudos Brasileiros, na TV UFG, Márcio Júnior, professor Lisandro. Márcio Júnior com a palavra para se despedir aí. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês dois aí. Pega na mão. Dois craques aí, pô, legal demais, tamo junto. Massa. Vamos tomar uma vodka portuguesa. E o livro é Ó, meu, brinde. viu, professor Lisandro? Ó, Ô, brinde. você Ó, nem... assina o não brinde. Ah, eu brindou, cara. esqueci.